Oi, pessoal. A radioatividade é um fenômeno natural ou artificial em que os elementos denominados radioativos têm a capacidade de emitir radiações. Os elementos radioativos são instáveis e têm facilidade em sofrer fissão nuclear, liberando uma grande quantidade de energia que é utilizada em bombas e usinas nucleares. Os elementos radioativos podem ter radioatividade natural, que são os encontrados na natureza, como urânio, actínio e tório, e de radioatividade superficial, que são os elementos produzidos artificialmente, como o iodo 131 e o fósforo 30. Isso tudo se deu através do experimento de Rutherford, que bombardeou uma lâmina fina de ouro com as partículas alfas, proveniente do raio-x, que foi uma descoberta do físico alemão Röntgen, aonde ele observou que uma folha tratada com platino cianeto de bário emitia luz, até mesmo o lado que não foi revestido com o material, e brilhava intensamente. Então, ele colocou a ampola de Crookes sobre uma cartolina negra e emitiu essa radiação sobre a mão de uma senhora de 79 anos, aonde foi revelado até mesmo um anel no seu dedo anelar. Com isso, determinou-se os raios desconhecidos, ficaram conhecidos como raio-x. A lei da radioatividade. A radioatividade é regida por três leis distintas: a das partículas alfa, da partícula beta e da radiação gama. Geralmente, elementos químicos com massas próximas a do urânio são radioativos, então faz-se com eles a aplicação das leis da radioatividade. A primeira lei, ou lei de Soddy, consiste que todo átomo emissor de partícula alfa perde 4 unidades de massa e 2 unidades de próton, ficando altamente instável. A segunda lei, a lei de Soddy, Fanges ou Rousseau, é a emissão beta, onde ganha um próton e mantém a massa constante. Já a radiação gama não altera a massa, não alteram os prótons e há uma imensa liberação de energia. Com isso, faz-se dela a que tem maior poder de penetração. As partículas alfas sempre fazem um decaimento da massa atômica e dos números de prótons. Com isso, faz com que ela tenha baixa velocidade, baixo poder de penetração e grande ionização. Diferente da partícula beta, que vai apresentar médio poder de penetração, média velocidade e médio teor de ionização, sendo a sua carga negativa. Em contrapartida, as partículas gamas apresentam grande poder de penetração, grande velocidade e nenhuma ionização. Com isso, as energias liberadas tanto na partícula alfa, na partícula beta, como na radiação gama se propagam em forma de ondas eletromagnéticas e com grande intensidade, em módulo. As partículas de grande energia, ou seja, a radiação gama, têm alto poder destrutivo, maior que a beta e que a própria alfa, porém menor ionização. Então, para que faça a sua interação com outras energias, é preciso a indução eletromagnética. A radiação parte de núcleos estáveis para núcleos instáveis, com um excesso de energia, liberando a radiação alfa, a radiação beta e a radiação gama. Então temos três emissões: a radiação alfa, que é uma partícula, a beta, que é partícula, e a gama, que são ondas eletromagnéticas. Essas emissões vão gerar séries radioativas naturais, que seria a série do urânio, a série do actínio e a série do tório. Os tipos de radiação alfa pode ser bloqueado por uma folha de papel, enquanto que a beta
Precisamos de uma parede, de um tronco de árvore, e a gama ela só é bloqueada por chumbo, concreto ou paredes espessas de alumínio. A radioatividade tem um período de intensidade para a emissão de suas partículas. Esse período é denominado de meia-vida ou período de semidesintegração. O seu decaimento radioativo se dá de determinado em determinado tempo em que a sua massa cairá a metade do poder radioativo, nunca chegando a zero e uma fórmula exponencial decrescente, tendendo a zero, mas nunca zerando. Porém, vai perder a força em emissão de radiação, não sendo mais contaminante. A meia-vida é a força de radiação das partículas alfa, beta e da radiação gama, que pode ser medida de acordo com a quantidade de dias, horas, minutos, segundos ou até mesmo anos que cada elemento precisa para perder metade da sua força radioativa. A aplicação da radioatividade pode ser feita na medicina, pode ser feito na agricultura e pode ser feito na datação de elementos químicos. Na agricultura, ela vem como o bombardeamento de partículas gamas em frutas e verduras, aumentando a sua longevidade, evitando o apodrecimento, o enraseamento. Já na medicina, temos o tratamento com iodo 131, temos o tratamento com o cobalto 60 no lugar do césio 137, do tecnécio, do tálio e entre outros elementos químicos. Para entender a radioatividade, é preciso que conheça-se o fenômeno natural que ocorre, onde as partículas emitem ondas até atingir uma estabilidade, virando a fusão ou fusão nuclear. A fissão nuclear é o processo em que se bombardeia um núcleo de um elemento radioativo com um nêutron. Essa colisão resulta na criação de um outro isótopo, totalmente instável, que se quebra formando dois novos elementos e liberando grande quantidade de energia. Isso acontece muito com o elemento urânio. Então, um núcleo estável vai formar dois outros núcleos, liberando grande quantidade de energia. A fusão nuclear ocorre quando dois ou mais núcleos de um mesmo elemento se fundem formando outro elemento, liberando uma quantidade potencialmente maior do que da fissão nuclear. Um exemplo é quando o deutério e o trítio, que são isótopos do hidrogênio, se juntam, liberando uma grande quantidade de energia, formando o hélio. Essa fusão nuclear caracteriza também as bombas de hidrogênio, que têm grande poder de destruição, grande poder de devastação e é considerada uma arma limpa. Por quê? Porque ela não vai deixar dejeitos. Em contrapartida, é uma arma termoquímica e vai gerar uma reação em cadeia. Um átomo vai formar 2, 2 forma 4, 4 forma 8 e assim sucessivamente. As usinas nucleares são instalações industriais que têm por finalidade produzir energia elétrica a partir da reação nuclear. As reações nucleares dos elementos produzem uma grande quantidade de energia térmica. Geralmente, essas usinas são construídas próximos a áreas alagadas para facilitar no seu resfriamento. Só que produzem uma grande quantidade de lixo radioativo. Os resíduos materiais radioativos representam um grande risco à população, uma vez que provocam doenças como, por exemplo, o câncer humano. Obrigado.